Muitas pessoas dizem, eu estou sentindo um vazio dentro da minha alma. Às vezes é a falta de Deus. Quando a gente está sentindo um vazio muito profundo dentro da nossa alma, esse vazio é a falta de Deus. É porque falta Deus dentro do seu coração. Porque... Irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado, nossa Mãe Maria Santíssima. Estamos começando mais uma catequese para nosso canal, Padre Cléristo. Por isso vamos começar nosso trabalho traçando sobre nós o sinal da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades, as ciladas e as tentações do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina precipitai no inferno a Satanás, e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder e condenar as almas. Amém. Ó Maria, concebida sem a mancha do pecado original, rogais por nós que recorremos a vós. Queridos amigos e irmãos, nosso tema da nossa catequese hoje vai ser os novíssimos, né? Mas antes de dar início ao nosso trabalho, gostaria de pedir para você dar o like no nosso vídeo, que você comente. Queria também pedir que vocês colocassem na descrição do vídeo de onde vocês estão ouvindo, né? Assistindo este vídeo. Gostaria de ver aqui as cidades que vocês estão ouvindo e onde que o meu vídeo, o meu trabalho está chegando. Então, como vocês mesmos sabem, né, os temas que eu coloco aqui no canal são temas sugeridos por vocês mesmos, pelos internautas, né? Eu sempre coloco a posição da igreja, da palavra de Deus. Eu nunca fico dizendo o achismo, né? Eu prego a palavra de Deus, eu prego a doutrina. Então, meu irmão, minha irmã, se você também não gosta do meu canal, dos temas que eu trabalho aqui, você é livre para se desinscrever do meu canal e você não é obrigado a ouvir a minha catequese, as minhas explicações. Se você não gosta do meu trabalho, se você não acredita, então você é livre, né, para você assistir ou não. Agora, só peço que você que não gosta não venha aqui atrapalhar o meu trabalho com comentários desagradáveis, desnecessários, e que falta com respeito às pessoas ou à dignidade das pessoas. Porque aqui em momento nenhum eu desrespeitei ninguém. Eu sempre procuro ser imparcial e pregar aquilo que a doutrina da igreja diz e que a palavra de Deus diz. Não é opinião minha, é o que a igreja diz, o que a Bíblia diz. Então na fé católica nós não temos achismo. É o que está na doutrina, o que está no catecismo, o que está na palavra de Deus. Então esse era o recadinho que eu queria deixar aqui para vocês. Então, novíssimos, né? O que são novíssimos? A palavra novíssimo significa tudo aquilo que é novo, né, recente, e também são os quatro destinos finais do gênero humano: morte, juízo, inferno e paraíso. Esse é o significado do nome novíssimos. Qual ser humano nunca se fez as perguntas fundamentais? Quem eu sou? De onde eu vim? Qual a minha origem? Para onde vou? Qual o meu destino? Este mundo e esta vida, aparentemente caóticos, tem um sentido? Essas são as perguntas que todos os homens se fazem, que todos os homens fazem todos os dias, né? Os homens e as mulheres, e também a filosofia, né? A filosofia é essa ciência investigativa que questiona, que busca, que vai atrás do conhecimento. Ela nos ajuda também a dar resposta para essas questões. Mesmo neste mundo, as novidades científicas, tecnológicas, ideológicas, incessantes nesta época, em que tantas respostas e questões importantes vêm sendo encontradas, as dúvidas primordiais permanecem abertas. Com o relativismo reinante, são também muitos pontos de vista deturbados que se nos apresenta todos os dias sob o distância de opiniões abalizadas. Compreender os novíssimos é um passo importantíssimo na jornada de todo cristão, de todo ser humano, para o seu fim último. Deus, na teologia católica, chama-se novíssimos, justamente as coisas que sucederão às almas no fim de sua vida terrena. A morte, o juízo, o destino temporário do purgatório ou o destino eterno, o céu ou o inferno. A igreja, desde sempre, convidou-nos a meditar
sobre tais realidades. Essas realidades que eu estou dizendo aqui, queridos irmãos e irmãs, vocês podem encontrar no Catecismo da Igreja Católica. É só vocês procurar lá no índice Novíssimos e vocês podem ler no Catecismo aquele amarelinho promulgado por São João Paulo II. Também, essas verdades de fé estão no Código de Direito Canônico. Então, eu estou deixando aqui as fontes para que vocês pesquisem e também leiam em casa. Porque no mundo moderno de hoje que nós estamos vivendo, no relativismo, né, nesse catolicismo, nesse cristianismo light, que não se pode falar de nada e não se pode denunciar o pecado, quando a gente trata do tema demônio, inferno, diabo na igreja, o padre é criticado, né? As pessoas não gostam que o padre fale do inferno e do demônio. As pessoas só gostam que o padre fale do céu, das coisas boas, mas eles não suportam a pregação que o padre fale da justiça. Porque o mundo moderno diz que Deus é muito bom, que ele perdoa tudo, né? Que nada mais é pecado, e fica por isso mesmo. Por isso que muitas almas têm se perdido, né? Se perdido no caminho, nessa longa caminhada rumo à eternidade, porque quer uma vida fácil, quer um catolicismo light, né? E se irrita e fica furioso quando nós pregamos essas verdades últimas dos homens. Mas omitir isso é omitir a verdade católica, a verdade revelada, né? Ensina-nos com prudência a doutrina católica sobre os acontecimentos finais, individuais, a morte, o juízo particular, o purgatório, o céu e o inferno. Então, se uma pessoa morre hoje, ela vai participar do juízo particular, ou seja, ela e Deus. Agora, também essa alma participará do juízo universal, quando Jesus Cristo vier em glória para julgar os vivos e os mortos. E coletivos, a ressurreição dos mortos, a segunda vinda de Cristo, o juízo final, aquilo que eu acabei de explicar para vocês. O que há depois da morte? A palavra morte traz, a maioria, sentimento e lembranças de eventos negativos, dolorosos, a dor da separação, a saudade, a desolação, em pensar que nunca mais teremos outra oportunidade de fazer fazer aquele falecido o bem que poderíamos ter feito em vida, entre outros. Então, tudo que nós pudermos fazer por uma pessoa, seja fazer um ato de caridade, seja pedir um perdão, tem que ser agora, amados irmãos e irmãs, porque depois da morte não adianta mais pedir perdão para essa pessoa, né? Porque ela não está aqui para receber esse perdão. O que você pode fazer, também se ela morreu sem perdoar, é rezar pela alma dela, né? Oferecer a Santa Missa em sufrágio pela alma dessa pessoa. São José Maria Escrivá disse que tudo se conserta, menos a morte, e a morte conserta tudo. Fato é que em nossa experiência cotidiana mais comum, os pensamentos sobre morte e finitude, por natureza, por ignorância e por falta de uma fé verdadeira, profunda, causa-nos repulso e nos afasta de qualquer desejo por tal realidade. Então a gente gosta de falar de tudo, mas nós não falamos da realidade da morte, que é certa para todo mundo, né? E nós não nos preocupamos com a realidade da morte. Queridos irmãos e irmãs, nós só temos duas certezas: a vida e a morte, né? Um dia todos nós vamos passar por essa experiência, né? E nós temos que nos preparar para o momento da morte, né? Será que nós estamos preparados? Ou a gente só deixa para cima da hora, quando já está lá no leito do hospital, na UTI, que chama um padre para dar uma unção dos enfermos, para fazer uma confissão, sendo que a pessoa teve a vida toda para ir na missa, para buscar Jesus na Eucaristia, mas não foi. Então precisou ficar acamada, em estado terminal, para poder procurar a igreja? Pense também, meu irmão, minha irmã, nessa realidade. Natural porque fomos criados para a vida e não para a morte. À luz da revelação divina, sabemos que a morte entrou na humanidade como consequência do pecado. Se os nossos primeiros pais não tivessem pecado, nós não iríamos passar pela experiência da morte, né? A imortalidade de Deus estava neles, em Adão e Eva, mas como eles desobedeceram, eles perderam essa imortalidade, né? Consequência do pecado, evento a partir do qual o homem inicia uma vida de sofrimento e infelicidade. Por Jesus Cristo, porém, a morte foi enfrentada e completamente derrotada no alto da cruz. Então Jesus, ele derrotou a morte, ele derrotou o inferno, ele tem o poder, né? Ele tem a chave da vida nas suas mãos, né? Só ele pode dar a vida para nós.
recebendo a partir daí um novo sentido para todos os que creem na ressurreição, como diz Santa Teresinha, eu não morro, entro na vida. Então assim os santos encaravam a realidade, né, da morte. Na história dos santos da Idade Média, sempre eles tinham um crânio, uma cabeça, um crânio em cima da sua mesa. Ali é o símbolo da morte e para dizer que ele não temia a morte. Todos nós queremos entrar no céu. Todos nós falamos do céu, da realidade celeste, mas a gente não quer passar pela experiência da morte. Para nós contemplarmos Jesus face a face e morarmos no céu, a gente tem que passar pela experiência da morte. O que diz o Catecismo da Igreja Católica? O que nos ensina o Catecismo, né? Ele diz o seguinte: a morte põe termo à vida do homem, enquanto tempo aberto à aceitação, à rejeição da graça divina manifestada em Jesus Cristo. Ao morrer, cada homem recebe na sua alma imortal a retribuição eterna, num juízo particular, que põe sua vida em referência a Cristo, quer através de uma purificação, quer para entrar imediatamente na felicidade do céu, quer para se condenar imediatamente e para sempre. Isso está no Catecismo da Igreja Católica, na página 1021, 1022. Assim, a morte é o fim da peregrinação terrestre do homem, do tempo da graça e da misericórdia que Deus oferece para realizarmos nossas vidas segundo o seu projeto e para que seja decidido por nós mesmos o nosso destino último. Então, eu sempre falo que cada um tem o seu livre-arbítrio, né, para escolher a vida ou a morte. Você pode estar aqui nessa terra construindo o seu céu, a sua eternidade, mas também a sua condenação, dependendo dos atos que você faz aqui nessa terra, dependendo das escolhas que você fazer. Então, queridos irmãos e irmãs, escolhas que vocês fazerem aqui nessa terra, elas vão definir a sua eternidade. No inferno, por toda a eternidade, ou no céu, também por toda a eternidade. Logo após a morte, o ser humano entra na eternidade. Logo sai da temporalidade e fica incapaz de voltar a viver uma nova vida na terra ou fazer qualquer ação acerca do seu destino. Então a Bíblia diz que quem morre, morre uma só vez. Quem morre não vem mais neste mundo, né? Nós sabemos que tem seitas por aí, tem filosofias por aí nesse mundo que prega a reencarnação. Mas para nós cristãos católicos, a reencarnação ela não existe. O que existe é a ressurreição. Ninguém precisa reencarnar 300.000 vezes para poder alcançar a plena perfeição. Então, Jesus, ele deixa bem claro isso na sua palavra, né? Quem morre, morre uma só vez, e quem invocar os mortos é um pecado de abominação. Está amaldiçoado, né? É uma abominação diante de Deus. Ora, o tempo de Deus não é como o nosso, a partir da perspectiva da eternidade. Não existe ontem, nem amanhã, nem apenas, mas apenas o eterno, hoje. O eterno agora. Eu digo isso, queridos irmãos e irmãs, porque tem pessoas que acreditam na reencarnação e invocam, né, os mortos, seus entes queridos, que estão ali recebendo uma carta, recebendo um recado. Tudo enganação do inimigo, né? Porque o inimigo, ele conhece a pessoa, o riso da pessoa, as manias da pessoa, o jeito da pessoa. Então ele pode se manifestar numa outra pessoa, dizendo que é alguém que está, dizendo que é aquele ente querido que está falando. Não precisa rezar por mim, não. Eu estou num lugar de luz muito bom. Eu estou num plano espiritual muito elevado, que não sei o quê. E escreve uma cartinha ali pedindo perdão para o membro da família que não deu tempo de pedir perdão. E a gente sabe que é a palavra de Deus que condena isso. Não é a Igreja Católica que condena as práticas do espiritismo. É a Bíblia. É só ler. Agora, leem a palavra de Deus e faz leitura fundamentalista, né, entendendo como bem querem. E por isso que cria confusão. Aliás, é exatamente essa perspectiva do avanço do mundo temporal para a realidade eterna, que explica e torna possível uma questão teológica considerada das mais difíceis para a nossa razão, a existência do inferno, como veremos mais adiante. Ensina-nos a sã doutrina que a alma humana recebe de Deus uma iluminação intensa imediatamente após a sua separação do corpo, que lhes
revela plenamente o valor e o sentido real da sua existência terrestre. Então nós só vamos tomar conhecimento dessa existência nossa aqui na Terra quando tiver a separação da nossa alma do nosso corpo. Aí nós vamos entender tudo sem nenhum véu, né? Nós vamos entender todas as realidades espirituais. O tempo, o homem encontra-se completamente desnudado, com a mais plena verdade de suas intenções e atos visíveis, inegáveis diante do Criador, e recebe em sua alma imortal a retribuição eterna num juízo particular que põe a sua vida na referência de Cristo, que através de uma purificação, quer para estar imediatamente na felicidade do céu, quer para ser condenado imediatamente para sempre, também está no Catecismo da Igreja Católica 1022. Por isso é importantíssimo a assistência àquelas pessoas que se encontram já próximas do seu destino. O que isso quer dizer? Chame um padre, se um seu familiar está assim, né, para você dar para o padre dar uma unção dos enfermos para essa pessoa, dar a Santa Comunhão, fazer uma confissão para essa pessoa, se ela estiver em condições de confessar os seus pecados. Todos esses cuidados vocês devem ter, só que não podemos deixar para cima da hora, porque o amanhã poderá ser tarde demais. Quantas pessoas que eu já fui visitar na UTI, no leito de dor, e eu na porta da sala da cirurgia para entrar para fazer a unção dos enfermos, para fazer os trabalhos religiosos, e a pessoa morreu ali. Não deu tempo o padre entrar. Então não deixe para a última hora, né? E o purgatório? Os que morrem na graça e na amizade com Deus, mas não de todo purificados, embora, segundo a salvação eterna, sofre depois da morte a necessária purificação, a fim de obter a santidade para entrar na alegria eterna do céu. A Igreja chama purgatório, e essa purificação final dos eleitos, que é absolutamente do castigo dos condenados. Então, a gente já sabe que tem outras religiões, que, né, as esmagadoras, todas as igrejas evangélicas, elas não acreditam na existência do purgatório, nessa doutrina, né? Algumas igrejas ortodoxas também, elas não acreditam na doutrina do purgatório. Claro, é doutrina católica, mas essas pessoas só vão acreditar quando elas estiverem do lado de lá, na realidade espiritual. Então, Deus não seria tão injusto se ele criasse só o céu e o inferno, se ele não desse uma terceira oportunidade para a pessoa se salvar. Então, o purgatório é para quê? Se a pessoa morreu, se ela não morreu no estado de graça, se ela morreu sem fazer uma boa confissão, ou sem pedir perdão a Deus por graves pecados, ou pecados leves que elas cometeram, entre aspas, não deu tempo de se confessar, e elas morreram com alguns pecados veniais, mais leve. Aí ela vai para o julgamento particular. Deus não vai mandar ela para o inferno porque foram pecados leves, então ele manda para o purgatório. Para o céu ela não vai direto por causa desses pecadinhos que ela levou na alma. Então no céu não entra nenhuma impureza. É preciso a alma estar completamente purificada. Veja que um diamante, uma pedra, para ele tem que ser bem lapidado, para ele poder mostrar o seu real valor. Todas as imperfeições é tirada de um diamante, para poder ele ter um valor econômico muito alto. Se tiver uma imperfeiçãozinha, aquela pedra já perde o valor financeiro, o valor econômico. Assim são as nossas almas diante de Deus. Por isso que Deus nos dá essa terceira oportunidade, podemos dizer assim. Essa doutrina apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, de que já falava as Sagradas Escrituras. Por isso, Judas Macabeus pedia um sacrifício expiatório para os mortos, para os que foram mortos, livre das suas faltas. Isso está no segundo Macabeus 12:46. Desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos, oferecendo sufrágio em seu favor particular, o sacrifício eucarístico, para que purificados possam chegar à visão beatífica de Deus. A Igreja recomenda também as obras de misericórdia, ajudar a quem precisa, com esmola, as indulgências e as obras de penitência em favor dos fiéis defuntos. Então você pode oferecer novenas, o ofício de Nossa Senhora, você pode oferecer um jejum pelos seus entes queridos que já partiram deste mundo para o outro, que você não tem a certeza. Por que nós rezamos pelos mortos? Porque nós não temos a certeza que eles estão com Deus verdadeiramente, que eles se salvaram, que eles foram diretamente para o céu. Por isso que a Igreja nos ensina e nos orienta a orar por aqueles que já partiram deste mundo para a eternidade. Teologicamente, pode-se
cobrar sobre haver ou não no purgatório um fogo pavoroso, semelhante ao do inferno, ou se as chamas purificadoras citadas por São Paulo em 1 Coríntios 3,15 são uma analogia para descrever a amarga consciência de ter desperdiçado uma vida inteira, esbanjando ou ignorando o amor de Deus, não dando a Ele tudo o que poderíamos dar. Então, aqui está dizendo que a gente tem que fazer uma análise teológica, uma exegese bem feita, para saber como é esse fogo, né? Talvez o fogo do inferno ou o fogo do purgatório não se assemelhe a este fogo aqui natural que nós conhecemos. Mas quero dizer que o sofrimento maior para os condenados é a ausência de Deus. Então isso se torna para eles um inferno, porque nunca mais eles vão ver a face de Deus. Nunca mais eles vão ter uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Estou falando para aqueles que foram condenados ao inferno. E para as almas do purgatório, elas têm uma esperança, elas têm uma certeza, que saindo dali, elas vão diretamente para o céu. Então as almas que estão no purgatório, elas não blasfemam com Deus, elas rezam, elas oram, elas agradecem a Deus por Deus ter mandado para aquele lugar e não para o inferno. Já os que foram condenados ao inferno, eles blasfemam com Deus e continuarão blasfemando por toda a eternidade, porque eles estão ali naquele lugar que não foi culpa de Deus, que Deus não mandou para lá. Eles foram por causa das suas escolhas que eles fizeram. O céu. Por doutrina, por céu, a doutrina da igreja entende a vida perfeita com a Santíssima Trindade, com a Virgem Maria, com os santos, os anjos bem-aventurados, convidado para a ceia do Cordeiro, Mateus 22, de 1 a 14. Por sua morte e ressurreição, Jesus Cristo abriu-nos o céu. Viver no céu é estar com Cristo. Os eleitos vivem nele, mas nele conserva o melhor. Encontro a sua verdadeira identidade, o seu nome próprio. Apocalipse 2, 17. Também no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 10, 26. O céu é o lugar ou estado reservado a todos aqueles que acolheram em plenitude os frutos da redenção realizada em Cristo. Então o céu é para aqueles que não desperdiçaram a redenção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para aqueles que reconheceram que Jesus se encarnou no ventre da bem-aventurada Virgem Maria, padeceu os suplícios do Calvário para a nossa salvação. Derramou todo o seu sangue na cruz para que nós pudéssemos ter vida plena, vida em abundância e salvação. Só temos a salvação, amados, por causa da redenção de Jesus na cruz. E que estão perfeitamente incorporados a Ele. Os que morreram na graça e amizade de Deus, perfeitamente purificados, vivem para sempre com Cristo. São para sempre semelhante a Deus, porque o veem tal como Ele é, face a face. Algumas teorias teológicas identificam o céu como uma vida terrena eterna e cheia de realizações, felicidade. Porém, essa não é uma visão mais acertada. É sem dúvida possível compreendermos o paraíso celeste a partir da experiência presente da felicidade de Deus e dos sacramentos da comunhão dos santos e dos sinais da eternidade, que recebemos já nesta vida. Então nós temos que começar o nosso céu aqui nessa terra, nós temos que começar a viver e fazer o nosso céu aqui, porque depois que você morrer, você nada vai poder fazer por si mesmo. Então tudo que você puder fazer pela sua salvação, faça agora enquanto você pode. E o inferno, o que é o inferno? É apesar de todos os homens terem sido criados por Deus e para Ele, é possível ao ser humano fazer uma livre opção contra o Criador, afastando-se definitivamente da bem-aventurança eterna. Essa condição da alma é o que a doutrina da igreja chama inferno, ou seja, o homem se afasta de Deus com sua livre e espontânea vontade, com seu livre-arbítrio que Deus lhe deu. Então ele já está vivendo o seu inferno aqui na terra e depois se concretizará lá do outro lado, porque nós temos duas dimensões, minha gente, a espiritual e a material. Nós temos um corpo, uma matéria, nós temos um corpo e um espírito, que o nosso corpo só está vivo por causa da nossa alma, que é imortal. Se Deus tirar a alma, nós vamos morrer. Esse corpo vai prevalecer, ele vai voltar ao pó. Mas a nossa alma, ela é semelhante a Deus, ela é um espírito.
E muito se pergunta, como que um espírito pode sentir as sensações? Dor, calor, frio? Aí só Deus pode nos responder essa pergunta. Em pecados mortal, os mortos são precipitados ao inferno. Ou seja, aqueles que morrem em pecado mortal, em pecados graves, que não se arrependeu, que não se confessou, a igreja chama de pecado mortal. Então, esses, se não se arrependerem, depois do juízo particular, eles vão diretamente para o inferno. Onde sofrerão penas, sendo a principal a separação definitiva de Deus. Então, o inferno também é essa ausência de Deus por toda a eternidade, como eu expliquei. A única felicidade possível é a criatura humana. Gente, nós só somos felizes porque o Espírito de Deus habita em nós. Se Deus tirar de nós o seu Santo Espírito, nós vamos ser homens e mulheres infelizes. A nossa alma não vai ter paz. A nossa alma não vai encontrar nada que lhe preencha. Nada que preencha esse vazio. Muitas pessoas dizem, eu estou sentindo um vazio dentro da minha alma. Às vezes é a falta de Deus. Quando a gente está sentindo um vazio muito profundo dentro da nossa alma, esse vazio é a falta de Deus. É porque falta Deus dentro do seu coração. Porque falta você colocar Deus como prioridade na sua vida. Assim, o homem deve usar responsavelmente a sua liberdade. Então, Deus vai pedir conta da liberdade que Ele deu a cada um de nós. E como que nós temos administrado essa liberdade que Deus nos deu? A gente está usando ela para fazer tudo o que a gente quer? Fazer todo tipo de pecado, todo tipo de desobediência e não nos preocuparmos com o amanhã? Pois é, meu irmão, pense nisso. Um dia Deus vai cobrar essa liberdade que Ele te deu. Um dia Deus vai cobrar também essa vida que Ele te deu. Para você vir aqui nesse mundo fazer a vontade de Deus. Nós somos criados para fazer a vontade de Deus. Para morarmos eternamente no paraíso. Mas nem todos querem esse paraíso, nem todos querem o céu, nem todos querem a salvação. Como Deus respeita a liberdade de cada um faça o seu céu conforme a força de vontade de cada um e aquilo que você realmente acredita que Deus pode fazer por você após a sua morte. Só a aversão voluntária, isto é, o pecado mortal, e Deus e a persistência nela é que leva a essa condição. Então, se a pessoa está em pecado mortal e persiste e fala, não, eu não acredito em Deus, eu não acredito em pecado, eu não acredito em igreja, eu não acredito em padre, vou viver a minha vida do jeito que eu quiser, fazendo todas as minhas libertinagens. Pode continuar, porque Deus não vai interferir nessa sua escolha. Só que o seu fim vai ser eterno, né? No fim das contas, Ele vai pedir conta dessa vida, dos dons e da liberdade que Ele te deu. É que leva a essas condições de condenação, pois Deus não predestinou ninguém ao castigo eterno. Então, o inferno, como eu já disse, ele não foi criado por Deus, ele foi criado pelo Satanás e seus demônios, para eles mesmos morar lá, quando eles desobedeceram a Deus. Então, o inferno não foi criado para os homens. Deus não nos criou para o sofrimento, Deus não nos criou para o castigo. Mas os homens, com a liberdade que Deus deu, eles escolhem o outro lado, eles escolhem o lado das trevas, eles escolhem o lado do mal. Deus, como um Pai clemente e misericordioso, Ele não pode obrigar nós a aceitá-lo, né? Como dito anteriormente, é a partir da perspectiva da entrada da alma na eternidade, deixando para sempre o mundo temporal. Eternidade em que não existe ontem nem amanhã, mas apenas o eterno, né? O hoje, o aqui e agora, o eterno, que se explica e se torna possível a existência do inferno. Essa questão tão difícil para a razão humana, pois é justamente por não haver amanhã, na eternidade, que aquelas almas jamais alcançarão o perdão, porque para elas já perdeu todas as esperanças. Todas as oportunidades que Deus deu já ficou para trás, não terão mais uma segunda chance. Não é que elas sofrerão para sempre conforme a compreensão que somos capazes de alcançar, vivendo em nosso mundo temporal. Então, com essa mente pequena que nós temos, nós não temos condições de compreender esse mistério. Numa sucessão de dias e noites sem fim, sem jamais obter a misericórdia divina. É que por terem adentrado a eternidade como inimigas de Deus, por sua decisão consciente, aquelas almas permanecerão nesta mesma condição, no infinito hoje, que é a eternidade. Uma realidade onde não há tempo, não há ontem, hoje ou amanhã. Por isso, para elas não haverá esperança de um amanhã melhor, não haverá tempo, não haverá futuro que traga
mudança. Então, Santa Francisca Romana é uma santa da nossa Igreja Católica que ela escreveu um tratado sobre o inferno. E ela teve uma visão do inferno que na entrada do portão do inferno existe uma frase: vós todos que entrais aqui, deixai do lado de fora as suas esperanças, porque daqui nunca mais saireis. Então Santa Francisca Romana ela teve essa visão dos portões do inferno com essa inscrição. Essa é a inscrição que todos os condenados veem quando chegam lá. Então, vamos fazer a vontade de Deus, vamos pensar no nosso futuro, na nossa eternidade, porque nós não somos cidadãos dessa terra, meus irmãos, nós somos cidadãos do paraíso. Então, vou encerrando por aqui, pedindo a bênção de Deus, a misericórdia de Deus para a sua vida. Como eu havia dito para vocês, hoje estou gravando aqui o meu último programa no estúdio, né, e depois colocarei alguma coisa, falarei alguma coisa para vocês de lá mesmo, da minha casa, da Capela da Sagrada Face. Então eu quero pedir à Santíssima Virgem Maria que abençoe cada um de vocês, abençoe a sua vida e que você continue, né, me acompanhando aqui pelo canal, me dando força, rezando por mim, porque eu estou aqui para levar a verdade, para levar a luz de Deus aos corações sedentos de Deus, de uma boa pregação, de uma boa catequese. Não fiz esse canal para acusar ninguém, nem para julgar ninguém, nem para falar mal de ninguém, mas para denunciar o pecado e as coisas erradas. Eu, como padre, como pastor da igreja, tenho essa obrigação de corrigi-los, todos os meus filhos no Senhor, né? E quem não quer ser corrigido é porque não merece ser cristão, né? Não merece ser servo de Deus. Os servos de Deus têm que ter humildade de aceitar a correção quando está errado. E a igreja ela é mãe e mestra da verdade. Então a igreja, na pessoa dos seus padres, ela tem essa obrigação de corrigir aqueles que estão errados e que estão ainda levando os outros para o erro. Que o Senhor Todo-Poderoso vos abençoe e vos dê a sua paz pela intercessão dos santos anjos e da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salve Maria Imaculada.